Bom dia, espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje na aula de Política, Saúde e Planejamento pela turma TB2-TD2, no projeto Jornada na Web, e nós vamos falar sobre o que pensam nossos estudantes sobre a resposta do governo à pandemia de Covid-19 no Brasil. Nós somos o grupo 1, composto pelo Caio Braga, Clara Cerqueira, Júlia Mayra, Laura Teixeira e eu, Lucas Nagaoka, e o nosso tema é experiências dos sistemas de saúde americanos com relação à pandemia de Covid-19. Quanto à metodologia, nós optamos por seguir o que foi proposto pela professora Luciana, e na etapa What, nós temos a definição do problema e a formulação da pergunta. O nosso problema é que temos diferentes realidades no continente americano, o que leva a formas diversas de combater a pandemia e, consequentemente, resultados muito diversos também. E a pergunta, como são as experiências do sistema de saúde americano? Dando continuidade, a próxima etapa SWOT exige de nós estudo, reflexão e uma compreensão do problema. No estudo, nós realizamos uma análise de dados relativa aos países americanos do canal de notícias Bloomberg, que criou o Covid Resilience Ranking, que classifica e ordena 53 maiores economias mundiais com base no sucesso que obtiveram na contenção do Covid-19. Esse ranking leva em conta 11 indicadores, todos os indicadores são pontuados de 0 a 100, em que 100 é o melhor e 0 é o pior, e depois é retirada uma média em que todos os indicadores são igualmente ponderados. Estes aqui são os indicadores que o ranking leva em consideração, com destaque, por exemplo, para o número de casos, para a taxa de fatalidade, para o número total de mortes. Agora, em janeiro, foi introduzido o número de doses de vacina administradas por cada 100 habitantes. E o último que a gente destaca também é o IDH, que vai ser importante para a gente entender alguns dos resultados que a gente encontrou. De acordo com esse ranking, os países americanos que se destacam são o México, que ocupa a última colocação na lista, o Peru, que teve a pior projeção econômica da lista, com uma queda de 14% quase de seu PIB, a Argentina, 41 pontos, Colômbia, 48 pontos, o Chile ocupando a 38ª posição, com 55 pontos, o Brasil, na 37ª posição, com 56, e os Estados Unidos, que mesmo com o maior número de mortes e casos por Covid, ainda ocupa a 18ª posição, provavelmente pelo seu alto DH e o acesso à saúde. Aqui a gente trouxe um mapa que ilustra um pouco dos resultados que a gente achou. Ele transforma em cores a pontuação que o país tem no ranking, né? E a gente observa que o Brasil está numa coloração intermediária entre o México, que é o mais laranja de todos da América, e os Estados Unidos, que se encontram numa cor salmão. Esse próximo gráfico ele compara o número de casos confirmados entre os países a partir do dia em que os mesmos registraram mais de 100 casos confirmados. E aí a gente observa que o Brasil e os Estados Unidos são os países que têm as maiores inclinações e ao mesmo tempo que lideram esse gráfico. Esse último mapa ele traz de novo um panorama global do enfrentamento da pandemia e ele traduz em cores o número de casos que o país teve confirmado, sendo a mais escuro os países que tiveram o maior número de casos. Além disso, ele também nos fornece uma tabela que coloca em ranking o número de casos e o número de mortes. E a gente observa que nesse ranking, quem lidera o número de mortes é justamente Estados Unidos, Brasil e México. Refletindo acerca do problema, nós observamos que os países latino-americanos têm algumas das piores taxas de mortalidade por milhão de habitantes do mundo, apesar de rígidos confinamentos e fechamentos de fronteiras, dentre outras medidas. Destacamos aqui os Estados Unidos, que não têm um sistema único de saúde, mas sim uma série de programas estatais dependentes pouco conectados entre si. E foram estes programas que pagaram pela maioria das respostas, incluindo a compra de equipamentos de proteção, respiradores, dentre outros. E ao longo da pandemia, as desvantagens desse modelo foram ficando nítidas, uma vez que as respostas estaduais variaram muito entre si. A gente tinha, por exemplo, governadores e prefeitos brigando e concorrendo por equipamentos. A gente teve também vários americanos sem plano de saúde, uma vez que a gente tem a crise econômica, dentre outras desvantagens. Isso nos fez pensar, então, que o elevado IDH americano, o elevado IDH dos Estados Unidos parece ter superestimado a posição do país no Covid Resilience Ranking, visto que ele aparece em 18º colocado, mesmo sendo o país com o maior número de casos e maior número de mortes do mundo. Analisando o Brasil, inicialmente a gente observa uma rápida resposta governamental à pandemia, visto que já no dia 3 de fevereiro de 2020, o Brasil declarou emergência de saúde pública de importância nacional. No entanto, ao longo da pandemia, a gente observa o governo brasileiro uma posição de omissão e negacionismo, retratada pelas próprias falas do presidente, que a gente coloca aqui como exemplo. Por exemplo, ele falando do seu histórico de atleta, ou ainda menosprezando a pandemia, relatando que o coronavírus só pode causar uma gripezinha. Pelo amor de Deus, né, gente?
Além das falas do presidente, a gente também pôde observar uma troca e ausência do cargo de ministro de Saúde em plena vigência da pandemia, além de incentivo a tratamento sem evidência científica, relativização das medidas de distanciamento social, baixo incentivo governamental às instituições de criação de vacina, relações comerciais conflituosas para a aquisição de vacina, baixo incentivo à vacinação em massa, o que coloca o país, em 37º colocado de um total de 53 no ranking Covid Resilience. E, infelizmente, isso gerou uma das piores taxas de mortalidade devido ao coronavírus por dia. A conclusão que a gente chegou é que não basta, então, ter um sistema de saúde unificado. É necessário que o governo também esteja em consonância com o sistema. Falando um pouco do Chile, que foi o outro país americano que o nosso grupo quis dar destaque, em maio, a propagação do coronavírus estava quebrando recordes do país. E no começo daquele mesmo mês, Alejandro Brum Cruz, que é um médico intensivista muito importante do país, disse que o sistema público entraria em colapso. Dada a escala de novos casos de coronavírus, então, o Chile se sentiu obrigado a mudar sua estratégia ao combate ao Covid drasticamente. Após uma série de erros, o presidente Sebastião Pinheiro, então, implementou uma bateria de novas medidas. Dentre elas, a queda do ministro da Saúde. Além disso, um QR Code foi emitido pelas delegacias que permitia que os chilenos saíssem somente 2 vezes por semana de casa. Até então era um formulário que permitia que os chilenos saíssem 5 vezes, mas era facilmente burlado. E além disso, também houve intensificação do policiamento, que passou a ser ainda mais ostensivo, aplicando multas que podiam chegar a $8.000. Chegamos então na finalização do nosso vídeo com a etapa na WAT, que consiste em elaboração de propostas, ações e novas perguntas. De propostas, temos que para melhorar o enfrentamento ao Covid, os países devem alinhar suas estratégias de combate entre as diferentes escalas do mesmo país, independente da organização do sistema de saúde e sempre com base na ciência. De perguntas temos: países com divergências políticas no âmbito de ciência e saúde, o que pode ser feito? O que nós, estudantes de medicina, podemos fazer? É isso, gente. Muito obrigado. Então, a turma B2 e D2 agradece muito quem assistiu até aqui. O vídeo foi feito pela Clara e narrado por mim. E aqui no final estão as nossas referências. Muito obrigado.